Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou o maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. E para a realização da nossa live, eu agradeço ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, e, é claro, também à Funjop, pelo expressivo apoio à nossa live e à nossa orquestra. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos que curtiram e nos seguem nas nossas redes sociais. Isso é muito importante para a gente. Nós comemoramos na semana passada 10 mil inscritos no nosso Instagram. Continuem, por favor, a curtir e a entrar nas nossas redes sociais. Muito obrigado. A cada semana nós temos um convidado de relevância nacional que esteja, de alguma forma, ligado à nossa orquestra. E hoje nós temos aqui como convidado uma pessoa especialíssima, um artista plástico de grande relevância na Paraíba e no Brasil, Wilson Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Wilson. Opa, boa noite. Maestro, meu nome, como você já falou, Wilson Figueiredo, e nasci lá, sou sertanejo paraibano de Patos. Nasci, me criei, me tornei assim adulto ainda lá. Meu pai chama Laurentino Pereira e Severina Figueiredo, e muito até hoje, com meus 72 anos, só tenho a me orgulhar de ter nascido através desse casal. Mas a família de origem pobre, no sentido material, financeiro, mas muito rico, que foi o legado dele para todos os 9 filhos, a questão de honradez e de grande caráter. Daí, não. Aí daí em diante... Muito bem. Wilson, você falou aqui, 72 anos, um garoto. É por isso que eu estou chamando de você. Eu perguntei antes se eu ia chamar de doutor Wilson, senhor Wilson, mas depois de 10 minutos conversando, ficou o Wilson íntimo aqui. Deixa eu tomar liberdade aqui, perguntar ao Wilson. Wilson, eu queria apresentar esses dois rapazes que estão aqui, o Jonatas e o Felipe. E aí a gente segue com a nossa live. Eu acredito que os dois aqui não são de Patos. Eu estou vendo aqui que o Jonatas ficou sério até, inclusive. Os dois são músicos da orquestra. O Jonatas Souza, ele é trombonista da nossa orquestra, e o Felipe de Alencar é violoncelista. Eu queria, antes da gente começar a nossa live, Wilson, que os dois se apresentassem. Então, vou pedir primeiro para o Jonatas falar um pouquinho de si, né, para que o público conheça, e depois eu chamo o Felipe, e aí volto, então, para o Wilson. Vai lá, Jonatas. Boa noite a todos e a todas. Como o maestro aí mencionou, meu nome é Jonatas, eu sou natural de Santa Rita, é uma cidade que fica aqui a 20 quilômetros aqui de João Pessoa, na região metropolitana. Eu comecei meus estudos aos 14 anos, num projeto da Igreja Assembleia de Deus. Bem adolescente, passou um tempo, iniciei em 2006 aproximadamente. Eu comecei a estudar na extensão, na UFPB, com o professor Radegundes Feitosa. Em seguida, na graduação, passei parte do tempo até que aconteceu o acidente lá. Posteriormente, com o professor Sandoval Moreno e, por fim, com Alexandre Magno. Atualmente, além de fazer parte da Orquestra Sinfônica Municipal, desde 2014, eu estou à frente de um polo do programa Prima, que é um programa de orquestras do governo do estado, no qual eu faço parte como professor de trombone e coordenador de ensino do polo, lá no Alto das Populares, em Santa Rita. Então, essa é a minha pequena apresentação. Obrigado, Jonas. Felipe, vamos lá, então. Fala um pouquinho de você. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui presente nessa live, uma oportunidade de conhecer mais a respeito do trabalho artístico das pessoas, né, de sua história de vida.
E eu me chamo Felipe de Alencar, sou natural da cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Vim morar em João Pessoa no ano de 2011. Vim estudar com o professor Felipe Avelar de Aquino, na UFPB, desse ano de 2011. E no ano de 2011 eu entrei na Orquestra Jovem, né, da cidade de João Pessoa. Em 2016 eu entrei para a Orquestra Sinfônica Municipal da cidade de João Pessoa e participei também, e sou professor atualmente, do projeto social Ação Social pela Música do Brasil. E minha experiência com esses dois trabalhos está sendo bem proveitosa assim, para o meu desenvolvimento, né, musical e como ser humano também. O projeto vem me proporcionando tanto de alegrias, né, de trabalhar com crianças e adolescentes, né, trabalhar música. Eu sou professor de violoncelo lá. Atualmente eu também estou construindo um duo com um amigo, né? Nós estamos fazendo música brasileira, eu tocando violoncelo e ele toca viola caipira, né? Ou viola brasileira, como as pessoas chamam. E atualmente eu estou tendo aulas com a professora Tecris, né, hoje em dia. Ela vem fazendo um acompanhamento comigo. E é isso, gente. Ô, Felipe, você está tendo aula com a Tecris. Que maravilha, uma grande professora de violoncelo, especialista em música antiga. Deve te puxar logo para essa área aí também, né? Espero que ela será uma das nossas convidadas aqui para a live também. Agora, vou para o nosso garoto de 72 anos, Wilson. Wilson, então, vamos voltar um pouquinho. Você falou de Patos, é a família toda de Patos, seu pai e sua mãe. Sim. De Patos, da zona rural, meu pai e minha mãe, né? Vai vieram para a cidade. Eu até faço questão de dizer que quando a turma está reunida, que estão todos vivos ainda, quando a gente brinca, aí, como era meu pai, morava na zona rural, os nomes dos filhos, Fernando, José, Maria, não sei o quê, aí foram morar na cidade. Foi quando eu nasci, surgi já na cidade, aí já foi diferente, o Wilson, né? Até o nome vai diferente. Brincadeira. Mas por aí a gente, através como já falei, da honra dele, meu pai, ele analfabeto, minha mãe tinha mais um pouquinho, sabia ler, escrever, e transmitiu para a gente muita disciplina, uma coisa muito interessante para que a gente pudesse seguir em frente, né? São 9 filhos e também, partindo desse princípio de moral, eu me saí muito bem porque consegui ficar adulto lá em Patos mesmo, trabalhei, estudei. Foi quando aí eu vou passar já para quando eu tive a necessidade de vir morar em João Pessoa, questão de procurar o futuro melhor, certo? Para estudar, trabalhar. Mas lá em Patos você foi à escola. Como é que foi a vida em Patos? Porque era uma cidade menor que João Pessoa, né? É uma cidade menor que João Pessoa. Exatamente, é cidade do interior. João Pessoa, capital lá era interior. Embora hoje eu possa dizer que eu vim para Patos, mas jamais minhas raízes eu deixei que alguém, de alguma forma, quisesse tirar essa honra de saber que sou filho de Patos. Então, guardo isso com muito fervor, como você diz. Tanto que hoje, você vai ver mais na frente um pouco, todo o meu trabalho vinculado ao arame, às cenas, são coisas que eu consegui trazer lá das minhas raízes, né? A questão do arame, dos folguedos, das brincadeiras, do cotidiano do sertanejo. E foi da minha época, quando criança, quando adolescente, né? E trago isso tudo lá. Em respeito a como se vivia. Interessante que se acha que lá no meu sertão, devido ser uma área, uma região seca, se pensa mais em sofrimento, aquela coisa. No meu próprio trabalho, eu mostro que isso não existe, porque é a questão de natureza. O homem raciocina de acordo com o momento, a região que se encontra. E isso eu consegui trazer através do meu trabalho. Inclusive, teve um professor, José Newton, que é da Universidade Federal, ele é antropólogo,
E na primeira exposição, que eu ia dizer mais na frente, mas a oportunidade já começa agora. Ele profetizou que meus representativas, ele me disse que a partir daquela primeira exposição, com pouco tempo, eu estaria atravessando aí os limites do Estado, do meu Nordeste, talvez, quem sabe, da nação. E tudo isso foi profetizado e aconteceu já. Mas voltando ainda, como diz no tempo lá de Patos, eu estudei, eu me lembro muito bem que na época tinha um científico que era medicina ou engenharia, e eu cursava científico de engenharia. Medicina, não sabia que estava deixando para o meu filho quando nascesse, anos depois. Aí a engenharia eu tinha a maior satisfação de fazer o científico. Mas lá em Patos mesmo, no segundo científico, eu declinei para fazer técnico de contabilidade. Foi quando, até o ano de 73, tive que vir para João Pessoa, né? Morar em João Pessoa. Mas Patos foi sempre uma coisa rica em aprendizado, em amor ao próximo lado dos meus conterrâneos. E tudo isso eu vivenciei com as vistas dos meus pais. Tá? Mas quando você veio para João Pessoa, você veio sozinho ou veio a família inteira? Como é que foi essa vinda para a cidade, para a capital? A minha vinda para João Pessoa, capital, já existia aqui morando irmão, tios, mas não de irmão só um, né? Inclusive foi quem me abrigou, por enquanto, na casa dele, o Fernando. E eu fiquei, aí aos pouquinhos, muitos vieram, mas cada um no seu tempo certo para cada um, certo? Mas quando eu vim, estava sozinho com esse irmão que já morava aqui. Agora eu tinha um avô, aquela coisa, né? A gente sempre visitava e eu fui, muitos primos, e fiquei muito engajado. Logo quando cheguei, fiquei muito à vontade, com os novos contatos. Mas a arte ainda não fazia parte da tua vida, já fazia? Como é que foi essa entrada? Qual foi você teve uma profissão antes? Como é que foi? Como é que foi essa vivência antes da arte? Muito interessante essa pergunta, mas porque parece que está no DNA essa questão da arte, está no sangue, como diz meus conterrâneos. Porque quando criança, eu fazia meus próprios brinquedos, né? Criava, desenhava, brincando, desenhava mesmo capa de revistas, olhando para as capas de revistas, quer dizer, aos pouquinhos. Mas o interessante é que quando cheguei em João Pessoa, me apresentaram uma construtora que estava precisando de um desenhista. Não sei se foi muita cara de pau, eu me apresentei como desenhista. Aí ele, com a prancheta lá toda equipada, aí ele disse, você já desenhou alguma... Construtora é edificações. Aí você já desenhou, já fez alguma planta para entrar na prefeitura? Eu disse, não, e que desenho você faz? Não, eu desenho capa de revista, aquela coisa. Meu amigo, não tem nada a ver. Aí, não sei, me levaram como uma brincadeira e me deram 30 dias de oportunidade para eu aprender. Olha, na época eu tinha 21, 22 anos, aí me agarrei com isso com toda a força e ficava de noite, de dia de manhã, eles saíam para a obra e eu ficava desenhando, olhando o código. 30 dias eu estava dando entrada com a minha primeira planta na prefeitura, do primeiro cliente. E assim é a minha história do início de como eu cheguei a João Pessoa. Mas tem um caso muito importante em cima disso aí. Eu trabalhei numa empresa, uma grande empresa, que inclusive a matriz era aqui em João Pessoa. E eu muito esforçado, eu cheguei a chefe de estoque, e de chefe de estoque foi inaugurada uma filial dessa empresa, e eu me tornei gerente. Quando cheguei aqui em João Pessoa, desempregado atrás desse emprego, antes de me apresentar à construtora, fiquei sabendo que tinha uma grande livraria que precisava de vendedor, de balconista. Eu me apresentei para o gerente, aí quando ele olhou minha carteira profissional,
gerente da firma tal aqui de João Pessoa. Mas você não dá certo, você quer tomar meu lugar aqui? Você já foi gerente. E eu segui em frente. Talvez isso tenha, a gente nunca sabe que o momento, a janela que abriu, a porta que se fechou, era uma janela aberta lá na frente, porque sempre foi muito acomodado. E se eu tivesse sido aceito como comerciário, ainda hoje eu acho que era comerciário, eu já tinha me aposentado. Quando ele foi trancada essa porta, eu tive que me virar através da construtora, como eu já contei, né? Aí, daí, dessa construtora, eu me tornei técnico de edificações pela antiga escola técnica. Na época, a gente fazia os cursos, levava as planilhas para casa, estudava e prestava só o tipo de prova, né, dos exames. E eu consegui a aprovação do técnico de nível médio em edificações. Essa é, por enquanto, aí, minha história. Foi quando surgiu a oportunidade, o primeiro concurso na antiga Saelpa, que hoje é Energisa, a empresa de eletrificação, né? Aí, na época, era Saelpa. E quando o concurso tinha 2 vagas, eu me submeti ao concurso e fui uma delas, ministra projetista da Saelpa. Aquilo, para mim, já me engrandecia demais. Ser desenhista projetista, na época, uma grande empresa, né? E Nossa. Eu me saí muito bem e me empolguei tanto que já estava já firme em termos salarial em 76. Quando em 73, já me propus a me casar com Fátima Nóbrega, que hoje é minha esposa e vai ser sempre até morrer. Mas, por questão de carinho e dar mais valor, deixou de ser só fato, para ser fatíssima, o superlativo, que é a maneira como eu a vejo, né? Desse casamento, nosso casamento, surgiu um casal de filhos. Ele, Diego Nóbrega, hoje médico anestesista, e ela, Emily Nóbrega, a arquiteta pela UFPB. E assim a gente está seguindo em frente cada vez mais, né? Isso foi o início. Até trabalhei para essa empresa Saelpa, até uns 20 anos de trabalho. Foi quando surgiu, em 98, minha aposentadoria. Aí eu chamei Fatíssima, os filhos já tudo. Eu disse, olha, gente, a gente já tem aqui como pagar o plano de saúde, uma feira, no mínimo uma feira de supermercado por mês. Então, eu vou trabalhando como desenhista ou como artista plástico. Aí eles concordaram todos, aí foi até hoje são meus apoiadores maiores, né? E foi quando... Só um parêntese aí, que eu queria saber das netas, porque elas estão te ajudando aí na live, inclusive, né? Estão escondidinhas em algum lugar, mas eu via uma de máscara, aí se não fosse elas, a gente teria dificuldade agora na live. São 2 netas que você tem? Não, netas não. Netas ainda são pequenininhas. É pequenininha ainda. Mas essa aqui, eu faço questão de dizer que uma é Fatíssima, essa que estão me ajudando aqui, a esposa Fatíssima, e a assessora maior da máscara preta é a grande artista plástica, arquiteta, é a Valéria Antunes, né? E está me ajudando bastante, porque pelo fato dela se apresentar muito bem com as artes dela, já participou, teve experiência em live, e por isso que está me socorrendo aqui, está me ajudando bastante. Maravilha, agradeço aí, foi um trabalho artístico que ela fez que nos ajudou bastante. Manda um grande abraço a ela, nos ajudou bastante. Então, você estava falando que aí começou então sua vida como artista, assim, de fato, sim, só como artista, sem trabalhar, já aposentado, né? Como é que foi essa decisão? Foi uma coisa muito, muito difícil para você, muito fácil? Como é que foi essa transição para você? Não, a transição não foi difícil, assim, em termos de vontade, porque, além o que eu pretendia, eu queria sempre o que eu faço e que fiz, sempre com muito amor e dedicação,
E eu segui muito o poeta português Fernando Pessoa, quando dizia assim: Deus quer, o homem sonha e a arte nasce. Pensando, seguindo sempre essa filosofia de vida do poeta Fernando Pessoa, foi quando eu procurei na época, tinha um curso de artes visuais, que quem coordenava era Marlene Almeida, uma grande artista visual, grande artista plástico, né? E ela tinha esse curso ali perto, onde hoje é a Casa do Artesão, ali perto do Pio Décimo. E eu frequentei esse curso de arte visual, e quem me orientava como mestre era a Alice Vinagre, que é também uma grande artista plástica, artista visual, que hoje mora em Recife. Então, começando, me empolguei tanto, mas foi os primeiros contatos que eu tive com os grandes artistas plásticos da cidade, da Paraíba, o caso de Fred Vence, Flávio Tavares, e por aí vai, o Tito Lobo, muitos. Aí eu disse, meu Deus, eu depois de aposentar, vou tentar aprender pintura eu não queria ser igual, né? Nunca imaginei, mas eu queria pelo menos participar do ambiente deles, conhecer de perto. Foi quando eu disse, bom, eu falei para a Alice Vinagre, disse, vou tentar uma nova técnica, e porque com a pintura em si, somente, eu não vou sair de dentro de casa, não vou enfrentar o mundo artístico nesse tempo. E foi minha determinação, foi essa questão da vontade que eu criei uma técnica mista com fio de arame, que me deu toda a diferença, porque não é novidade o trabalho artístico com arame, que é secular, mas o importante que assim chegou até a mim, dos críticos, foi que, até dos colegas mesmo, a vantagem é que eu criei, de uma certa maneira, a cena do desenho fica fixado na tela, que é pintura, ele fica fixado a uns 3 centímetros, porque quando a luz incide nesse desenho de arame, ele provoca uma sombra na tela, e isso dá a oportunidade de você ter uma leitura tridimensional. Então, essa diferença foi que me fez tornar conhecido, através do fio de arame, a pintura mista também, né? E, com isso, fui tendo contato com o maior respeito do mundo a esses grandes artistas. Isso me levou até eles, esse meu trabalho, e, como disse o Roseli Garcia, a dona da galeria Gamela, no início, quando eu apresentei para ela, Wilson, você pode prosseguir, isso é interessante, não sei o que e tal. Teve outros artistas que me deram essa força grande mesmo, e eu fui em frente, fui chegando e falando com outro. Por incrível que pareça, maestro, que eu jamais imaginava que a arte, da maneira mesmo simples como eu estava fazendo, e um tanto desconhecido, iria me levar a tantas pessoas importantes que viriam se tornar meus amigos, né? A arte tem essa coisa boa, essa coisa gloriosa de levar a gente para lugares nunca antes navegantes, como dizia o nosso português, né? Luiz de Camões. Então, isso é lindo, isso é muito importante. Um exemplo disso aqui, a minha assessora, na brincadeira, uma grande artista plástica, tornou-se essa grande amiga e está aqui comigo. Quer dizer, essa maneira de trazer as pessoas para mim, ou simplesmente eu ia em busca dessas pessoas, é que me deixam vaidoso e honrado, no bom sentido também dessa questão de vaidade. Então, Mas, Wilson, eu vejo que você, desculpa te interromper, mas só um parêntese, você fala bastante e com grande conhecimento de literatura, de poesia, de outras artes, né? Aonde começou esse interesse teu pela literatura, pela arte folclórica regional, e qual foi a influência que ela trouxe para você dentro da tua produção artística? Olha, isso é interessante, a sua pergunta, porque
A influência, essa questão da literatura, eu sempre gostei muito de ler, principalmente quando, na minha época de estudante lá em Patos, e foi quando eu comecei a ler poetas, não é? Como já falei no Catu da Paixão Cearense. Então, quando queriam que eu fizesse alguma apresentação, eu metia cara e fazia, dizia, reclamava a poesia mesmo. Isso, essa questão do folclore, essa questão do dia a dia do nosso sertanejo, nosso nordestino, isso é a influência maior do meu trabalho. E com essa aparecer com um trabalho dentro disso que eu via com maior grandeza, foi quando surgiu. Por exemplo, eu vou citar uma das minhas obras hoje instalada ali em Manaíra, que foi o edifício Verona. O edifício Verona, quando eu fui contatado com o proprietário da construtora, ele disse: a gente precisa de um trabalho, o nome do condomínio é Verona. Puxa, aquilo ali é o piano aqui do nosso Shakespeare, os personagens, ele dá vida aos personagens de Romeu e Julieta. Eu fiz de imediato, que você vai ver quando estiver passando as imagens aí, tem uma Julieta se jogando, assim, ele, Romeu ajoelhado, ela se jogando para ele num passo de balé, isso de 2,20 m. Então, sempre foi assim, eu pesquisava. Eu vou citar até outro exemplo agora. Em frente ao centro de turismo, tem uma obra minha de 2,60 m, que é O Bem do Mar, que é um casal de pescador, né? E quando eu entrei em contato, na reunião que tive com o pessoal lá, com o arquiteto, aquela coisa, e pediram que eu fizesse alguma coisa que representasse, que viesse do mar, porque o centro de turismo aqui é em frente ao mercado de pescador, né? Aí eu já vinha, na volta dessa reunião para casa, já vinha cantarolando Dorival Caymmi. O pescador tem dois amores, um bem na terra. Aí com aquilo ali já vinha criando. Aí o casal de pescador, que ele vem com um braço trazendo do mar, por isso que é o bem do mar, o sustento da família, e o outro erguido, que é para abraçar a bem-amada, né, que é o seu amor. Então, é sempre assim, alguma coisa ligada, seja literatura, música. Outro exemplo que eu tenho para relacionar a música é o nosso caso do Felipe aí. Eu tenho o maior respeito à música em geral, mas eu não sei por que o violoncelo me dá uma atração muito grande que eu acho espetacular. Essa homenagem eu talvez passe para o Felipe aí, que foi dessa maneira que do violoncelo que eu consegui fazer uma obra de arte. Eu assisti uma aula no Radegundes, né, aqui na UFPB, com a Amanda Massa, que ela estava concluindo o curso, e ela deu um show numa execução lá, tocando violoncelo. Eu fiquei tão empolgado que, como o pai dela era meu amigo, eu fui contratado para fazer uma escultura lá aqui na cidade. Aí eu disse para ele: olha, se prepare que eu vou fazer uma homenagem à sua filha. Ele pensava que eu ia escrever alguma coisa. No dia que eu estava para instalar, o guindaste levantando aquela maravilha que, para mim, eu ficava em êxtase quando está acontecendo isso. O guindaste levantando para instalar na fachada do prédio. Aí eu liguei para ele estava dando aula nessa. Aí eu falei para ele: rapaz, estou instalando aqui a escultura que é homenagem à sua filha. Wilson, segura aí, não instala agora não, que eu estou chegando com ela. Aí quando ele chegou já estava quase instalado. Quando ele se depara, foi uma emoção muito grande, porque ela você vai também ter nessa imagem aí. É a Amanda, a figura bem parecida com a mesma, e ela tocando o seu violoncelo lá, o vestido, do jeito que eu vi lá na noite, um vestido longo. Então, são dessas coisas que vai me levando de literatura, a poesia, a música, que eu também gosto de estar presente. Aquela coisa, quando a gente não é capaz de fazer o que a gente acha lindo, belo,
a gente pelo menos tem que saber admirar e respeitar. Eu, já tive oportunidade de falar para alunos, inclusive da universidade mesmo, através do professor de artes, né, Erinaldo Alves, e de outras professoras, que foi Mari Neumann, para os alunos dela, quando me apresentavam, isso aqui é o Wilson, é o escultor, pintor, isso deixava uma certa distância dos alunos que eu ia contactar com a palestra. Aí eu sempre comecei assim, gente, olha, ele está dizendo que eu sou escultor, artista plástico, mas vocês, prestem atenção, a todo aquele que sabe ter respeito e reverenciar uma obra, esse também é artista. E aí, pronto, com isso, diminuir aquele espaço entre o aluno e quem ia falar para ele, né, no meu caso. E assim a gente vai vivenciando, mas eu estou doido para citar o que eu queria, o que eu falei do caboclo, que a gente quase não sabe o que é que ele está dizendo. É o Catu da Paixão Cearense. Embora ele tenha esse nome cearense, muita gente pensa que é porque é do Ceará, mas ele é do Maranhão. Aí o Catu da Paixão Cearense se notabilizou tanto na composição de música popular como um grande poeta, no sentido de caboclo de sertão, de nordestino. Então, eu vou tomar a liberdade e vou citar o nosso amigo aqui, Catu da Paixão Cearense, que é minha amiga aqui, a Valéria, já deve ter presenciado umas 1.400 vezes nesse sarau da vida que a gente às vezes vai lá. Então, começa assim, ó. Era um caboclo desabafando, porque a patroa, o nordestino tem isso, vai dar um dia de serviço num sítio vizinho, noutra cidade, no outro município. E ele estava tão saudoso da cabocla dele que ia no terraço, na varanda da fazenda, aí estava reunido a patroa, a família, e ele, como desabafo, pediu licença e falou desse jeito assim: trazia dentro dos olhos estepimé como abeia, olhou-me como uma onça e aos dispôs como veia. Aqueles olhos sadona, eu confesso a vós me ser, que ruía a gente prudento que nem dois caxilhos. Os pezinhos da cabocla, quando dançava o baião, pareciam dois pombinhos a mariscar pelo chão. O suor que ela suava no samba cheirava tanto que até a gente sentia um cheiro de diação. Sem mais dado, um beijo dado, naquela boca ovaiada, haverá de ter sadona no cheiro das madrugadas. E eu dispus o cabelo dela, tão preto para o chão caía, que toda a flor que botava no cabelo afromuchava, pensando que anoitecia. Esse é o Catu da Paixão Cearense. Né? Genial, 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 genial. Bom, então, a veia artística aí para você é muito grande. Eu queria... Uma coisa muito interessante, que a gente conversou antes de começar a live, eu falei que eu ia perguntar isso. Sim. Que é a gente imagina o artista, é aquele cara que fica pensando, sempre com a cabeça nas nuvens, é o que muita gente acha, né? Agora, o Wilson Figueiredo, que é aquele cara que é o artista, mas quando está botando a mão na massa, pega um negócio de toneladas de ferro, tem que ter guindaste, depois o processo de trazer, de transportar. Como é que é o processo teu de criação dessas obras grandes, que envolve trator, que envolve guindaste? Isso é para você um momento bacana ou é um momento muito trabalhoso, ou é os dois? Como é que é essa criação? É um momento de desafio por questão do meu físico. Mas, como eu falei, a cabeça em si é para essas coisas mesmo, é para guardar a inteligência para produzir e como desenvolver. Então eu faço o seguinte, quando eu tenho contato com o cliente, eu venho em casa, desenvolvo um projeto através do desenho e faço a maquete para que eu possa, com um tridimensional, mostrar para o cliente, para ele entender melhor. Aprovado, eu venho,
faço esse desenho no tamanho natural que que vai ficar a escultura, por exemplo, essa de 5 metros, o que for. Eu faço o desenho do tamanho real e tiro aquele desenho, eu faço as peças. Cada aquela peça, eu consigo... Aí vem o corte. Esse corte tem que ser a laser, no caso, ou então com bisturi, não, com plasma. Esse eu já contrato para uma siderúrgica fazer cada peça. Eu tendo cada peça, já ficou mais leve, né? Eu tenho macaco hidráulico, aquela coisa. Aí eu já trago para meu ateliê e ali vou botando de peça em peça. É claro que eu sempre pago uma pessoa para apoiar, para ajudar. E vou montando com parafuso, e a proporção que vai crescendo, vou tendo o sarilho, a corrente, o macaco hidráulico, e a gente vai montando, e ele vai crescendo. Aí, quando chega em determinado ponto, depois de pintura, aí eu contrato o guindaste. Nessa altura já tem adiantado a base com os parafusos, né? Como for, por exemplo, esse caso da Cauã, ali na Arena de Suassuna, que é 5 metros de altura. Foi uma coisa muito linda, muito, muito relevante para a minha arte, porque eu me realizei muito. Porque é tão interessante que, devido à grandeza do tamanho de 5 metros, uma escultura, que na rua dá os espectadores, dá os curiosos, e às vezes fica vários deles, e aí onde está a importância da coisa, tem que ser bem projetada, e quando o guindaste vai descendo, e aqueles parafusos já esperam no concreto, só as cabecinhas dos parafusos, tem que descer exatamente naqueles furos, e aí quando encaixa, aí os aplausos das pessoas, isso deixa o coração disparado. Mas vem cá, uma coisa que eu quero saber, todo mundo quer perguntar, e quando dá errado também? Deve ter algumas coisas divertidas, porque você está mexendo com coisas grandes, pesadas. Mas a coisa é tão bem planejada, acho que diante vou ter a liberdade de dizer a quantidade, eu acho que já passou dos 80 e até hoje nunca deu errado. Porque só teve um detalhe uma vez que eu orientei da construção, o mestre de obra, que ele devia deixar 1 centímetro a cada cabeça de parafuso, porque é limitado com a porta, 1 centímetro. Porque quando a chapa da base vem e monta em cima daquele parafuso, aí ele encaixa mesmo, para estar no concreto mesmo. Aí ele não entendeu, deixou uma vaga assim, de 1 centímetro, aí teve que subir de novo e preencher com cimento. Mas não foi minha culpa. Ele não entendeu direito, mas aí não houve nenhum dano assim a questão da instalação, não. Foi só questão de preencher e deu tudo certo lá. Olha, esse aqui, ó, vê se vai dar certo aí para você ver. Esse aqui é aquele que tem... Deixa eu ver aqui, onde é que vai dar certo. Conhecemos. Esse aqui né? É o Acauã. Cada peça dessa aqui foi cortada separadamente e foi montando, ele foi crescendo, foi subindo, e assim surge. Aí por isso que não se torna pesado, porque é bem planejado e a gente vai surgindo através do macaco hidráulico, entendeu? Então, antes de chamar os dois meninos, pedir para o Jonatas e o Felipe te perguntarem, fazerem as perguntas, eu queria te fazer queria que você falasse um pouquinho sobre esses prêmios, porque é prêmio pra caramba. Enfim, a gente começa a contar aqui. Inclusive, eu estou vendo, até perguntei para você antes da gente começar se você falava francês, que tem um prêmio importantíssimo aqui do Chevalier Académicien da Mondial Art Academia da França. Então, conta para a gente essas histórias desses prêmios. Como é que começou? Qual foi o primeiro e como é que foi o desenrolar disso tudo? Não, isso aconteceu, as coisas aconteceram, como eu falei, só tinha 12 anos, em 2018, só 12 anos. E aconteceram de certa forma que
teve até um colega que chamou de meteoro das artes, porque foram surgindo assim, de repente. Esse que eu considero também um prêmio para quem vem lá de Patos e chegar aqui enfrentar a vida aqui. Esse prêmio de 2015 da França foi da maneira seguinte: a internet é uma janela para o mundo, certo? Através das imagens das minhas esculturas públicas, teve um amigo meu, colega também de escultura em Minas Gerais, Mauro Alvim, um grande escultor. E ele teve contato com o embaixador aqui no Brasil da Mundial Art, porque ela se espalha pelo mundo e em cada país a Mundial Art tem um embaixador representando. Então, geralmente é um artista plástico também. Então, é o Dominique Leconte. Ele conheceu o meu trabalho através desse Mauro Alvim, e foi quando ele teve a curiosidade de pesquisar na internet, no meu blog, as esculturas que tinha aqui pela cidade, no estado. Aí ele pediu que eu mandasse umas imagens em alta resolução. Eu, mesmo assim, eu não sabia, pensei até que ia para alguma publicação. Eu já estava me sentindo muito honrado, orgulhoso, porque o cara lá, não sei o que, da França, está me pedindo 15 imagens. Bom, não está me custando nada, fiz o pedido dele. Olha, querido, quando passou 15, mais 20 dias, ele já pediu minha biografia. Eu também enviei, né? Aí, quando enviei minha biografia, passou mais uns dias, houve reuniões desse tipo que a gente está fazendo agora, live, né? Entre vários embaixadores e diretores da Mundial Art. É assim se procede a eleição para aceitar um novo membro. E, por incrível que pareça, para minha felicidade maior, aí veio a aprovação por quase unanimidade do meu trabalho para ser o registro da cadeira 333 da Mundial Arte e Academia Francesa. Genial. Isso foi um prêmio maior aqui para a imprensa aqui em João Pessoa. Foi muito legal, porque para Paraíba, né? Porque, como eu falei, vindo lá do sertão, de Patos, com pouco tempo de arte, e surgiu um prêmio desse. Eu fiquei muito feliz. Nesse ano de 2015, surgiu também, até conferindo aqui, teve um troféu que esse foi reconhecido pela minha cidade, Patos, através do jornalista, colunista Carlos Estevão, muito conhecido na região, e ele tem ele coordena, ele tem um prêmio de troféu com os artistas, homens que fazem diferença, uma coisa assim, né? Que são mais relacionados aos filhos da terra. E foi uma grande festa, eu recebi troféu, como um filho da terra, né? Homens de referência. Nesse mesmo ano, 2015, ganhei também um grande presente, que foi também deixa eu ver aqui, tanta coisa, desculpa aí, a história assim. Um jornalista muito conhecido aqui na Paraíba, no Nordeste, Damião Lucena. Ele escreveu, como historiador, ele escreveu sobre Patos de todos os tempos. Foi outro convite que eu recebi com o maior prazer, uma honra, porque nesse livro ele historiou o que é o Wilson, nosso filho da terra, que está fazendo em João Pessoa. E foram 3 páginas lá. Isso também foi uma grande festa, isso foi muito legal. Em 2016, recebi um reconhecimento aqui de João Pessoa, através de troféu, o troféu Heitor Falcão. E ele é promovido pelo grande jornalista acadêmico, hoje imortal, pela Academia Paraibana de Letras, o Abelardo Jurema. Então, isso também é um troféu da personalidades,
que quando eu olho para o meu aqui, não acredito ainda, foi 2016. Se eu estou nesse hall aqui, dessa tanta gente bacana, então é isso que eu disse, olha, a arte me levou a lugares que eu fiquei, às vezes, incrivelmente feliz, porque essa questão de amizade, o respeito que eu tenho sempre pelos colegas, porque eu digo sempre, olha, cada um tem seu estilo. Eu guardo aqui comigo o meu acervo na sala, eu recebo muitos convidados, agora, uma pandemia, isso teve um certo limite, ou quase nada, mas eu tenho uma certa acervo aqui de vários artistas, amigos. Aí, quando os visitantes, alunos, eu digo, olha, gente, está vendo, nenhum parece com o outro, cada um tem seu estilo, então vamos respeitar cada um faz seu universo. Então é assim que eu trato com o maior respeito e carinho todos os meus colegas. E com isso, de tanto falar, de tanto dizer isso, expressar através de comentários nas redes sociais, que eu fui convidado a ir a São Paulo, um certo dia, para me tornar membro da COMBLA. O que é COMBLA? Confederação Brasileira de Letras e Artes. Eu fui com o maior entusiasmo, feliz da vida. Só que nessa mesma cerimônia, quando o representante, no seu discurso, disse: você não se torna hoje só membro da COMBLA, Confederação Brasileira de Artes e Letras e Artes, você vai receber o diploma de embaixador da paz na sua região, pelo que você representa e seus colegas. E eu tenho o diploma guardado, toda a documentação. Isso foi em São Paulo, foi uma festa espetacular, que são essas coisas que a gente guarda, estimula, incentiva a gente estar de bem com os colegas e com os amigos, entendeu? Genial, genial. Isso é genial. Eu vou pedir agora, vou chamar o Felipe e o Jonatas para fazerem as perguntas. Eu vou chamar primeiro o Jonatas. Por quê? Porque o Felipe ele foi homenageado com o instrumento dele por uma escultura sua. Agora, sim, é a função do Jonatas convencer você a fazer uma escultura de trombone, porque você não fez ainda. Embora o trombone seja de metal, tá aí. Vamos ver se ele consegue te convencer. Vai lá, Jonatas. Seria uma boa. A minha pergunta é a seguinte: é sobre a obra Cavalo Alado, que fica ali próximo à universidade, uma das rotatórias. Ela remete aos templários, né? Só que devido a alguns fatores políticos aqui na nossa cidade, ela ficou conhecida como o Cavalo do Cão. Até meio pejorativo assim. Como é que o senhor recebeu esse título que deram a ela por vários fatores, né, que aconteceu à época, e qual o impacto que isso causou na sua carreira? Muito bem, Jonathan. Me deu essa grande oportunidade. Esse momento aí, que naquele instante parecia ser uma coisa ruim, como disse um grande crítico de artes, Eudes, professor Eudes, ele disse: Wilson, ligou para mim e disse: não esquente, fique na sua, isso é um momento político e isso é uma coisa pejorativa para eles, mas para a arte será sempre uma coisa louvada, porque foi um trabalho que foi até pela Funjop, um edital que homenageava o Jackson Ribeiro, grande paraibano, escultor, que é, inclusive, o autor daquela escultura que também está ali na principal da UFPB, que é o Porteiro do Inferno. E quando aconteceu o primeiro festival municipal através da Funjop, se inscreveram 44 artistas, escultores, para que pudesse ser escolhidos 6 para o logrador público. E você vê, Jonathan, porque eu fiquei premiado 2 vezes. Primeiro, porque o Jackson Ribeiro é um grande escultor que eu admirei desde o momento que cheguei aqui em João Pessoa, quando me deparei com a obra dele, que era ali perto do Liceu Paraibano. Depois foi removido, sofreu aquelas mesmas coisas. E
Quando eu fui escolhido através de sorteio entre a comissão, foi para ficar ali na mesma avenida que se encontrava o homenageado Jacques Ribeiro. Então, foi o segundo prêmio para mim, foi esse. Quanto à pergunta se foi impactante, foi. Mas aí a gente tem que criar a sensibilidade no sentido de saber que a arte pública ela está sujeita a todo esse tipo de intempéries, como hoje ainda é toda pichada, toda, né? E, infelizmente, o poder público tem um momento de grandeza na hora de contratar a obra e até a inauguração. Depois disso, o descaso é muito grande. Eu cheguei uma vez a pedir autorização para eu mesmo restaurar a pintura, porque estava do jeito que está hoje. Mas isso acontece isso a nível, não é só João Pessoa, isso é geral com as artes públicas. Mas a partir do momento que, como eu ia dizer, no edital dizia, Jonas, que devia ser uma obra que o artista ficava com a liberdade de viajar no seu imaginário, foi quando eu fui no século XVI para os Templários, que são aquelas duas torres, os Templários andavam em dupla, e aquelas asas, termina aquelas duas torres, foi o que me deu de imaginação de vir através do século como se fosse um voo, porque no edital dizia que a obra o artista tinha a liberdade do imaginário, mas que a obra teria que remeter a alguma coisa da região. Por isso que, através do século, ele veio nesse voo com aquelas asas e pousou naquele instante ali, naquele local da universidade, um cavalo marinho, que é aquela burrinha que o Alceu Valença usou tanto nos palcos, né? O cavalo marinho. Então, um dos argumentos foi esse e foi conseguir aprovação. Ele tem esse significado, o cavalo marinho. Genial, genial. Felipe? Pronto, legal, Wilson, que o senhor falou aí da Amanda, ela é uma grande amiga minha, violoncelista, pessoa legal, querida, legal. feliz Muito que o senhor muito trouxe. massa. E tem uma pergunta, seu Wilson, aqui de uma pessoa chamada Michele Almeida, que ela pergunta assim, de onde veio a inspiração para o senhor transformar materiais brutos e pesados, como chapas de ferro e sucatas, em obras tão lindas e delicadas, onde se é possível sentir o movimento na escultura? A Michele, grande amiga e incentivadora. Com certa emoção, que quando a pergunta dela pergunta essa questão da leveza da relação do que a minha obra representa. Ela vê de uma maneira desse jeito, isso me deixa muito feliz, porque a sensibilidade, quando eu me empolguei com a questão do arame, do metal, isso, a cabeça vai a mil, porque é inquieta, minha cabeça é muito inquieta, e me leva de uma coisa para outra. E quando a sensibilidade existe, as coisas se tornam mais fáceis, mais leves. E se um aço, um ferro, uma chapa de ferro, se transforma numa coisa mais leve, é porque existiu o amor, a questão da sensibilidade e, sobretudo, a responsabilidade de sempre querer fazer o melhor. Então, não é que eu faça o melhor, mas eu procuro a todo instante agradar a quem quer que possa se ficar de frente à minha obra e dizer. É tanto que um certo jornalista me perguntou, uma pergunta assim, como é que você se sente quando passa na rua e vê sua obra aí? Você se sente orgulhoso? Como é que se sente? Aí ele disse, bom, eu não me sinto orgulhoso e não sou capaz de esboçar uma alegria em público, mas com certeza eu estou vendo uma coisa que quando meus netos passarem aqui, vai dizer para o colega, isso foi meu avô que fez. Aí, isso me deixa muito entusiasmado, até emocionado. Aí, ainda continuando, Michele, já falei da sensibilidade, e o ferro reciclado, que me deixa tão à vontade, porque já quando eu começo a fazer um trabalho no ferro reciclado, já sei que estou fazendo um certo bem
retirando aquilo que levaria para o lixo, contra a natureza. Então, eu me antecipo aquilo que estava já prestes a prejudicar a humanidade, bom, do lixo em geral. Eu faço daquilo que já foi de tanta utilidade, fazer com que ele se torne arte. Por aí já começa a minha felicidade. Espero que tenha... Maravilha. Jonatas? Tem uma pergunta aqui do pessoal que está interagindo aqui no chat. Sim. Zezita Matos, que foi a nossa última convidada. Sim, sim. Ela pergunta assim, como foi expor no Unip? Eu acredito que seja aqui a faculdade. Gostou da relação com os alunos? Olha, para Zezita Matos, que sempre, cada vez mais, se torna... É isso que eu falei para o maestro. Essa questão da arte traz cada coisa linda. Há uma amizade com a Zezita Matos, eu fiquei, inclusive, muito empolgado com a outra live que ela fez aí. E eu, em relação aos alunos do Unip, que tem várias postagens aí, álbuns, que fiquei muito entusiasmado, feliz, porque sempre que chegava uma turma, que era desde o dia da abertura, eu estava sempre presente, porque isso é do meu costume quando eu tenho uma exposição, eu marco sempre presença, e quando sei que vai uma turma, eu chego, se a turma diz, o coordenador da turma, eu vou chegar lá de 5 horas, eu chego de 3 horas, de 2 horas, para esperar, com o maior prazer do mundo. Então, eu fui sempre muito bem recebido, minhas obras foram sempre acariciadas pelos olhares olhe lá que eram universitários de turma de Direito, de Medicina Legal, fazendo aula de Medicina Legal, como a outra postagem que eu fiz. Enfim, chegavam a ficar interagindo, comentando. E por que era daquele jeito? Porque meu trabalho era até do ferro ao imaginário, era o tema da exposição. Eram criaturas que eu digo, embora seja de ferro, era feito como do imaginário, que a pessoa ficava democraticamente diante da obra e ter sua própria interpretação. Se bem que ele é sempre levado para pensar numa coisa no futuro cibernético, entendeu? E assim, tinha sempre alguém fazendo uma pergunta e eu ali interagindo. Foi muito bem. Eu agradeço até hoje, Zezita Matos, por ter sido curador, ter me levado até um ambiente tão gostoso, tão lindo, como foi o espaço lá da Unip. Zezita Matos aqui, eu queria também falar alguma coisinha. Você está falando em amizades novas aqui, que também fiz uma grande amizade nova aí na semana passada, foi uma delícia a conversa com ela. E uma coisa que eu não sei se você sabe, a Zezita, ela, além de uma das maiores atrizes brasileiras, ela é uma grande fotógrafa. Não sei se você acompanha ela no Facebook, todo dia de manhã tem uma foto da praia maravilhosa só para dar inveja para a gente. Um beijão aí para você, Zezita. Continua mandando as fotos aí. Uma hora a gente vai fazer uma exposição, viu, para você. Que legal. Será muito bem. Felipe. Você conhece as fotos dela? Sim, já vi, né? Do nascer do sol, geralmente, né? Muito bonito. Traz esperança, né? Nesses tempos. Muito bom. Felipe, eu até achei muito interessante que ela disse que a família censurava você acordar de 5 horas da manhã para fotografar o sol. E ela, com maior naturalidade do mundo, sim, esse é o horário que o sol está a coisa mais linda do mundo. E realmente ela constata isso através das fotografias belíssimas. E aí, Felipe? Tem uma pergunta de Silvana Toscano. Ela pergunta se o Wilson ficou feliz com o edital lançado pela Funjop voltado para a arte naif, ainda mais homenageando um grande artista como Josenildo Suassuna, morto em 2018. E ela pergunta também a importância de um concurso como este para as áreas das artes visuais. Meu querido, olha, sempre que se homenageia um artista plástico, uma coisa assim,
tudo será sempre bem-vindo, seja antes da morte ou pós-morte. E Josenildo é muito merecedor, porque eu o conheci de perto, como ser humano e um grande artista na ilha, certo? Premiado em São Paulo, ou foi em Minas Gerais, uma coisa assim. Eu sei que ele é merecedor. E se a Funjop partiu para um edital desse porte, merece todos os nossos aplausos, porque ele está vendo, começou a ver cada vez mais a Funjop, hoje com a nova gestão, o nosso grande Marcos Alves. Isso é muito importante, eu até citei assim o nome dele, porque ele representa uma coisa boa, como tem sido nesse pouco período de tempo que ele está na Funjop. E essa questão da homenagem, repito, será sempre bem-vinda e grande merecedor de Josenildo Suassuna, grande artista. Maravilha. Jonatas? Devido aí ao convite para participar da live, eu descobri que eu tenho um apartamento aqui em Mangabeira que tem uma obra sua, o edifício Valência. A obra de arte lá é O Desportista. Tem uma série de apartamentos e prédios lá que tem obras. Tem o Violinista e outro lá que eu não me recordo agora. De onde parte trombonista suas inspirações? Não tem Tem nenhum. um violinista, não tem trombonista. Eu acho que de onde parte as suas a dona inspirações? deixa aí. Tá certo. Que coisa, né, Jonas? Mas... a oportunidade aí, né? Nossa, a orquestra são muitos instrumentos, mas a gente chega lá no trombone. Você vai ficar anos fazendo, porque instrumentos para caramba. Pegar os instrumentos de percussão, nossa, não acaba nunca. É muito instrumento. Inclusive, maestro, e aí para o Jonas, no ano passado, em 2019, eu fiz para um edifício ali, pertinho da Rui Carneiro, como quem vem do João Agripino. Tem um prédio, um edifício lá, que o pai, o proprietário, o construtor, o pai dele era um maestro. E ele quis fazer uma homenagem ao pai dele, que era maestro de uma grande orquestra, não estou lembrado, ele falou no dia, mas não estou lembrado. E simplesmente eu fiz maestro, não sei se eu tenho me lembrado de você quando está com a batuta lá, eu sei que eu fiz um maestro e o Spala, o primeiro Spala ali pertinho dele, no violino lá. Meu amigo, esse cara ficou emocionado, mas ele está na parede, ele não quis nem botar na frente do prédio, porque ele disse não podia danificar, ele mandou fazer uma outra obra para substituir. Esse ele estou dentro do prédio, né? O maestro, o Spala, né? O Spala, e lá fora ficou uma clava de sol, aquela que faz, né? Uma clava de sol, né? Grande, está lá na parede lá. Então, essa também foi uma homenagem que eu fiz nesse prédio ao maestro e o primeiro violinista, que é o Spala, né? Spala. Eu, como maestro, vejo essa proteção que ele fez, eu fico imaginando os músicos querendo pichar o maestro. Então, eu acho que ele fez uma boa escolha, botou separado lá. Não, eu acho que... pichar. Não, eu acho que aí, nesse caso aí haveria um grande respeito, aí, porque todos tem esse lado bom da vida que é em relação a quem representa tão bem a música em todos os sentidos, o maestro. Então, eu já não sei mais quem é que foi o último que perguntou, se foi Felipe ou Jonas. Vai, Felipe. Tem uma pergunta aqui, que a pergunta é a seguinte, seu Wilson, fala assim, qual a obra que o Wilson teve um desafio para ser construída? A obra que deu... Olha, na verdade, como eu falei para você, essa questão do querer, do amor em executar, eu não estou lembrado qual foi que mais deu trabalho. Eu acho que sempre cada um particularmente tinha a sua importância e seu trabalho específico.
mas nada que pudesse dizer, eu trabalhei, tive mais trabalho com essa do que a outra, porque a partir do momento que eu começava uma nova escultura, o trabalho já tinha, o suor já tinha secado, então eu já esquecia o trabalho que foi dado. Eu me concentrava naquilo do momento. Então, eu não estou lembrado, assim, qual a que mais deu trabalho a executar, entendeu? Eu acho que foi por aí, Felipe. Felipe, eu vou responder para você, porque vai ser para o maestro e para Jonathan. E quem estiver nos ouvindo, né, nos vendo. Eu vou citar uma escultura, uma exposição que eu fiz no SESC, na Galeria Cabo Branco. E, Felipe, foi uma coisa para mim muito grandiosa, porque o hotel tinha sido inaugurado lá no SESC, e eu fui convidado para fazer uma exposição com telas de arame lá nas paredes. Lá. E a galeria ela é retangular, ela tem mais ou menos 20 metros, ou 10 metros de largura, ou 8 metros, uma coisa assim. Bom, o curador, o grande diretor artístico do SESC, Paulo Aurélio, quando chegou lá com o curador, viu que no retangular, tudo, no fundo da parede, no fundo, tinha um painel com uma árvore aparentemente sem folha, seca, né? Porque essa foi a minha homenagem como homem do sertão e homenagear a natureza aparentemente morta, que era árvore sem folhas. Aí eu certo que estava bacana, aí eles me chamou assim, já tudo arrumadinho, aí disse, Wilson, não tem uma maneira de você chegar para quando o admirador, a pessoa que vai nos visitar, e achar por que essa árvore está sem folhas? Cadê as folhas? O que é que aconteceu? Numa brincadeira dessa, porque a árvore estava lá. Mas aí eu disse, bom, eu vou justificar isso aí. No dia seguinte, eu cheguei com 2 sacos de folha seca e fiz essa minha obra aí, que já estava na parede, uma instalação. Derramei os 2 sacos de folha seca para dizer que tinha caído literalmente. Aí ele ainda deu continuidade à brincadeira e disse, Wilson, então, como dizer que essas folhas caem dessa árvore? O que é que a árvore vai dizer? Pode ser até uma coisa poética. Aí eu, mais uma vez, topei o desafio, né? Aí, no caminho, já fui pensando na estrada, no caminho. Aí, à noite, escrevi e levei no dia seguinte para o curador. Aí, baseado de onde eu vim, no que estava representado ali, eu escrevi de tal forma que eu gostei e ele deve ter gostado, que mandou imprimir e adesivar na parede, ao lado da coisa, que dizia mais ou menos assim, sou vida, isso é árvore, porque você sabe, Felipe, que no sertão tudo é seco, basta uma chuva para ficar tudo verdinho, né? Aquela coisa, o milagre da natureza. Aí eu escrevi para ele, ele adesivou todo ao lado da árvore. Sou vida, não morte. Minhas raízes no sertão não me embrutecem. Rega-me com água, um pouco que seja, e voltarei com todas as folhas que me vestem. Aí ele adesivou ao lado da árvore lá. Genial, genial. Foi legal isso. Bravo, bravo. Então, Obrigado. mais perguntas do público aqui de vocês? Vamos lá. Eu não sei quem é o próximo. Acho que é o Jonatas agora, né? Ou é o Felipe? Sim, vou abrir aqui. Tem uma pergunta aqui de Eliane Bibiano. Qual a expectativa deles, de Wilson, para as artes visuais no pós-pandemia aqui em João Pessoa? Já que, por exemplo, de outros profissionais, artistas visuais, vêm sendo bastante prejudicados. É verdade, isso é muito verdade. Bibiane é uma grande amiga também. Olha, na verdade, essa pandemia tem deixado muitos colegas, eu inclusive, isso deixou muito, sem produzir as esculturas. Chegou um certo número
de esculturas que eu deixei de produzir por questão de ter que me deslocar para uma siderúrgica onde tem muitos operários. E pela minha idade, questão de risco, então por aí, por mim, eu vejo vários colegas estão sofrendo. Então, por isso que acho engrandecedor quando surge um órgão como da municipalidade, ou seja, de qualquer lugar, que vem promover a questão de ajudar o artista em geral nesse período de pandemia. Eu acho isso belíssimo e de muito oportuno, porque muita gente está necessitando, precisando mesmo. Você vê um exemplo, um salão de artes, de artesanato paraibano, esse ano não aconteceu. Isso presencialmente. Está acontecendo virtualmente, mas não há uma maneira para se comparar com o que é presencial, embora esteja um sucesso muito bom. Mas é muito diferente você chegar, olhar seu trabalho, até por questão do ego do artista, ficar diante do cliente, diante de um admirador do trabalho, isso para ele é uma massagem. Se a pessoa está presente, começa a falar, interagindo com a obra, isso é muito legal, porque eu digo isso porque essa outra que houve presencialmente foi em Cabo Branco, e sobre o metal, e eu fui um dos homenageados, e vi como é gostoso, interessante a gente receber o visitante, o cliente, os amigos que estão, como é muito interessante essa questão da presença, porque a gente é uma fotografia para lá, é um elogio para cá, isso é um ego incentivador para qualquer um artista. E eu espero que depois da pandemia as coisas venham tudo se normalizar e engrandecer aquilo que estava parado. Mas tem uns artistas que estão, em plena pandemia, produzindo, mesmo deixando em casa, esperando esse momento. Eu, por exemplo, na parte do arame, essa pandemia, eu tenho produzido, eu tenho uma sequência, uma série de 30 telas que já está montando, para quando surgir a oportunidade de uma exposição pós-pandemia, eu quero procurar os meus, os que podem oferecer isso aí, um espaço, e eu tenho o maior prazer meu interesse de procurar onde expor esses 30 quadros que estão para ser inéditos, né? E sempre naquele estilo do meu Nordeste. Felipe? Tem uma pergunta, achei muito interessante, Wilson, quando você falou, né, que a arte levou você a encontrar pessoas, né, a chegar em alguns lugares. E tem uma pessoa muito importante na minha vida, né, profissional, assim como músico, na minha formação, que é o professor Felipe Avelar de Aquino. E chegou aqui uma mensagem dele fazendo uma pergunta. Muito interessante isso, né? E ele pergunta assim: Wilson, de onde vem sua paixão pela música clássica? Como esta música influencia ou inspira a sua arte? Que legal, rapaz. O Felipe Avelar, não é só pelo violoncelo que ele desenvolve como professor e como grande músico internacional. Mas a minha paixão pela a música clássica, eu acho que vem de muito cedo, de jovem, que enquanto os colegas procuravam o forró, porque não tem nada contra, pelo contrário, a música depende tudo do momento, mas eu me isolava às vezes para ficar. Interessante que lá em Patos tinha um cidadão que era o dono da rede de difusoras, aqueles que botam imposto, né? E nos dias para homenagear alguém que estava triste, caso do enterro, ele colocava esse tipo de música clássica. Não é que eu às vezes ficava no pé do poste só para ouvir, eu gostava. Então vem daí, talvez, essa minha sensibilidade e o respeito pela música clássica. Eu não sabia que eu ia chegar diante do Felipe agora, né, um violoncelista, e diante do Felipe Avelar, que eu tenho o maior respeito, a Sandrinha, com o seu violino. Então, eu acho espetacular quando me dou a oportunidade de estar presente num concerto que eu adoro muito. Então, daí vem aí a minha satisfação
minha vontade de estar sempre presente onde tem música clássica. Jonatas, Felipe, obrigado por participar. O Felipe eu acho que esse ano foi o nosso primeiro convidado para a live, foi o Felipe. Agradeço bastante a presença dele. Ele está sempre tocando com a gente. Tocou um de Dvořák maravilhoso. Eu acho que foi o ano passado que nós fizemos. Não, ano retrasado nós fizemos Dvořák com ele. Jonatas, a gente tem bastante... Olha, Wilson, temos bastante gente perguntando aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir atender a todo mundo. Aí eu vou te mandar as perguntas depois. Mas vamos ver até onde a gente chega aqui. Maestro, antes de passar para Jonas, a pergunta de Jonas, eu queria citar, já que vem Avelar, o Marcos Alves, eu, em 2016, quase que eu estourava de satisfação, uma maneira forte de dizer, mas é isso. Em 2016, quando aconteceu o primeiro festival internacional de música clássica na Universidade Federal da Paraíba, certo? Que questão de espaço foi realizada até no espaço cultural, no auditório lá do espaço cultural. E veja só que interessante, a música clássica homenageava, naquela época, naquele período, foram 6 dias de festival. Então, cada dia era uma homenagem a um artista plástico convidado na época, Marcos Alves, o Felipe Avelar, que coordenava aquela coisa. Então, veja só que coisa legal. Dos 6 artistas plásticos convidados, tinha que compor para cada noite uma homenagem que ia receber, um painel, uma arte. No meu caso, que seria na terça-feira, o concerto era sobre a música de Bach. Ia ter um solo de violino. O Marco me convidou, me empolguei tanto, fiz um painel lá, o cara tocando violino, um ensaio no lá. E a gente foram 6 artistas plásticos, Flávio Tavares, o Celso Furtado, Juliana Alves, que é a esposa do Marcos Alves, é uma grande artista também, e foram 6. A gente, Hermano José em memória. Aí a gente, cada noite, ficou essa exposição no período do festival, e cada noite, no meu caso, foi a terça-feira, com bar, e a gente era chamado por Felipe lá, ele apresentava a orquestra, e chamava a gente no sentido da homenagem. Puxa vida, nesse dia quase que estourava o coração de tanto prazer. Aí me pergunto, por que o amor que tem pela a música clássica? Vem dessas coisas assim. Esses momentos grandiosos. Você agora, João. Jonatas? Sim. Tem uma pergunta aqui. Arte viva. Quando a luz incide no arame, não te lembra uma certa forma de impressionismo? E o mesmo Arte Viva também pergunta se você toca algum instrumento. Não. Quanto à arte, eu não sei, porque minha formação acadêmica não deu para interpretar nesse sentido ainda, não, entendeu? Eu sou autodidata e fiz essa questão dessa sombra como tridimensional, mas eu não sei que escola caberia esse meu trabalho aí nesse sentido. Eu peço desculpa por não saber responder isso aí para a Arte Viva. Mas enquanto a execução, se eu toco algum instrumento, não, figurativamente, eu toco muito bem as cordas do coração, porque esse é meu instrumento maior, que me leva à arte do bem-fazer, que já me chamaram até de poeta do ferro. E isso aí me deixa muito, muito feliz, porque se eu não sei tocar questão instrumental, seja de sopro ou de cordas, mas eu, figurativamente, como já disse, eu sei tocar muitas vezes a admiração de outros colegas. Eu vou até citar um momento aí. Eu fiz uma exposição que expressava uma senhora no seu conviver, no seu dia a dia, dando banho numa criança. E representava a mãe, aquela
essa questão muito gloriosa, que é a mãe, e eu fui me aproximando, essa senhora já de idade estava chorando, né? Aí eu, curiosamente, me aproximei e aí apresentaram, esse é o artista. Aí foi quando eu tomei a liberdade, mas por que a senhora está chorando? Isso tem tudo a ver comigo, meu filho. Então, se eu toquei o coração dela, é por aí que usa a minha arte musical, tocando o meu próprio coração para atingir uma pessoa desse tipo aí. Então, é nisso aí que eu digo, que por isso que eu toco o coração, não é um instrumento de sopro como você faz tão bem, né? E merece toda a minha admiração. Felipe? Wilson, uma pergunta. Quais artistas plásticos você tem grande admiração? Eita, meu amigo, são tantos porque, olha, cada um, como eu falei, no seu estilo, aí onde está o meu maior respeito, porque se eu citar aqui, por exemplo, um Fred Svensson, ele tem um estilo dele que eu respeito, gosto, adoro. Inclusive, ele foi o Fred Svensson, foi quando eu iniciei a abrir meu coração para dizer, quero ser um artista plástico, foi quando eu o conheci trabalhando num grande painel. E eu, curiosamente, me aproximei, fazendo perguntas, e me tornei um grande amigo. Ele me deixou que eu fosse um grande amigo dele. Aí, no estilo dele, eu tenho o maior respeito, tem trabalho dele aqui em casa. Se eu partir para o estilo, aquela coisa realista, acadêmica, total, mundial, o Flávio Tavares, nossa senhora, eu tenho o maior respeito àquela coisa, a esse homem como artista, como ser humano. Se eu partir para um Naif, agora já falecido, vai ser homenageado, o José Nildo, um grande artista. Se eu partir para também um Tito Lobo, aí por aí sai, meu amigo. A gente passaria a noite todinha aqui, porque eu prefiro dizer assim, tenho maior respeito por todos eles, porque cada um no seu estilo, aproximar cada vez mais de cada um. Eu acho que é por aí. Wilson, quem está te mandando um abraço aqui é Sandoval Nóbrega. Acabou de te mandar um abraço. Não entendi. Gostaria que repita, Jonas. Quem te mandou um abraço aqui no chat foi Sandoval Nóbrega. Sandoval Nóbrega. Muito bem. Grande amigo, um ser humano de primeira grandeza. Eu respeito muito e agradeço muito por ter se lembrado de mim no momento que eu estou aqui muito emocionado, tudo que está acontecendo, e muita felicidade desejo para o mesmo, e cada vez mais que use sua inteligência com engrandecimento, como ele sabe muito bem fazer pelos artistas, dentro do seu espaço que é a Funjol. Sandoval é uma pessoa extremamente importante aqui para a nossa orquestra. Ele nos salvou várias vezes, a mim pessoalmente, nesses anos todos. Fica aí um grande abraço para ele também. Foi o anjo da guarda da nossa orquestra durante anos. Sim. Pessoal, nós estamos chegando, a produção está me pressionando aqui, e a gente tem um monte de perguntas ainda, né? Vamos fazer uma última pergunta antes das considerações aqui do Wilson. Eu não sei quem falou, foi o Jonathan, foi o último, né? Felipe, faz uma pergunta. Olha, chegou uma pergunta aqui, Wilson, que pergunta se você também é membro da Academia de João Pessoa. Mas de uma pessoa chamada Stephanie, o nome da pessoa. Não, a academia eu frequento muito através de um projeto que existe, Pôr do Sol Literário. Então, ela funciona, esse Pôr do Sol Literário, esse projeto, para o engrandecimento da literatura na Paraíba, de João Pessoa, principalmente aqui. Ele facilita esse espaço para que haja essas reuniões. Então, é uma vez por mês que, devido à pandemia, está um pouco parado. Então, de tanto frequentar a academia, tem pessoas que é comum perguntar se eu faço parte da academia. Mas não, eu
Eu sou amigo de muitos que frequentam lá e sempre estive presente nessas reuniões. Fui homenageado várias vezes por esse grande projeto que é o Pôr do Sol Literário, mas sempre assim, só no sentido de boas amizades e torcendo que muitos que eu conheço lá dentro sejam muito felizes e realizados com o que eles representam para a nossa literatura aqui. Jonatas, eu acho que você vai fazer a última pergunta. Isso, vamos lá. A pergunta aqui do professor Rossi, ele está perguntando ao grande artista Wilson se atualmente sua arte está sendo mostrada a crianças para despertar futuros artistas plásticos. Jonathan, agradeço ao nosso amigo pela menção aí, né, dessa questão da arte para a criança, que eu acho muito importante, é o nosso futuro. E o respeito que cada criança... Aqui em casa, no meu ateliê, eu costumo receber muita visita de escolas. Né? Inclusive, tem uma curiosidade, um detalhe, que tem uma escultura de ferro reciclado, ela tem 2 metros e pouco de altura aqui na minha sala, no ateliê, e recebi uma turminha dessa faixa etária de 5, 6, 7 anos, no colégio aqui, de João Pessoa. E eu sempre deixo muita vontade as crianças, as tias, eu explicando a questão no que eles podiam chegar até o entendimento deles. Só que eu notei que tinha 2 conversando baixinho um ao lado do outro. E eu me aproximei e perguntei, e eles olhando para a escultura, né? Com o trabalho reciclado. Aí eles diziam, eu posso ajudar? Como é que eu faço? Eu quero explicar a você quer tocar lá? Né? Aí disse, não, é porque meu coleguinha aqui está dizendo que na casa da avó dela tem uma saboneteira daquela, que é justamente que formava o nariz da escultura. Eu achei aquilo muito interessante. E você vê que é uma maneira deles reagirem, né? E eu recebo sempre, vou a colégios, quando sou convidado, vou a escolas, e levo sempre um trabalho, miniatura, não, as maquetes de trabalho, porque cada obra dessa que eu tenho na cidade, eu tenho uma maquete aqui, tanto para levar para quando eu vou me deparar com crianças, com alunos, como eles chegam aqui e vê, aí relaciona aquela escultura que tem em tal lugar, essa aqui. Então, isso é muito importante a gente ter alguma coisa que eles possam identificar. Wilson, quem fez essa última pergunta aí foi o professor Rossi. O Rossi e Samuel são 2 grandes músicos de João Pessoa. O Rossi vem da Argentina, Samuel vem do Chile, e eles trabalham com um projeto, que é o nosso projeto social de música, a nossa praticamente academia, né? Chama Ação Social pela Música de João Pessoa, que vem de um projeto do Rio de Janeiro, que está conosco já faz alguns anos já. É um projeto que você ia adorar. Você falou que recebe escolas no ateliê. Eu espero que a gente consiga juntar as histórias aí. Vamos ver se a gente leva essa garotada para conhecer teu ateliê. Você vai adorar eles também. Enfim, para você ter ideia desse grupo, nós já tem um violista que já é profissional da nossa orquestra. Com 2 anos e pouco, já, enfim, cresceu tão rápido que se profissionalizou e está tocando conosco hoje. E de vez em quando a gente faz os concertos, coloca a garotada lá para tocar também, quando são concertos na praia, assim, é muito interessante. Você vai adorar conhecê-los. Pois, querido maestro, Laércio, esses são os momentos que me deixam crescer, que me dá alegria, eu me transporto, eu fico em êxtase. Quando acontece isso, quando recebo visita aberta mesmo, e eu tenho o maior prazer de receber, explico tudo aqui, fico o porquê isso aqui é assim, assado. Para você ter ideia, bem ligeirinho aqui, eu tenho uma escultura aqui, que eu dei o título de Anjo Cibernético. Ele tem 2 metros e pouco de altura. E por que anjo? E cibernético, porque aí eu pergunto à criança ou ao aluno, você está vendo a asa dele aqui nesse anjo?
Aí, não, então ele não é anjo de ter asas, porque ele é cibernético, ele é um robô. Então, ele tem jatos propulsores. Aí tem um jato atrás da figura lá. Aí, é anjo cibernético, usa esse tipo de... Para quem é músico, no caso, chegar aqui, vai se deparar com o Menestrel das Galáxias. Ele tem 3 metros de altura e tocando a guitarra, né? Fica logo na entrada. E aí, criança, o aluno, quando se depara com isso, principalmente o músico, ele vai olhar com um certo sentido o que seria se ele estivesse naquele lugar. Por isso que eu transporto, gosto demais e vou fazer o convite aqui, mas que você citou que gostaria de vir com uma turma que venha esse tipo de aluno, seus músicos, a casa enorme. Então, infelizmente, aí vou pedir minhas desculpas grandes ao pessoal que fez as perguntas. A gente não vai conseguir atender todo mundo. São muitas perguntas, gente, inclusive bastante importante que eu conheço. Só para completar aqui. Não, você vai complementar. Eu quero que você faça agora. Alô? Desculpa, falhou aqui, eu não consegui te ouvir. Eu queria te pedir agora, Wilson, que você fizesse, que falhou aqui, eu parei de te ouvir, Sim. Que você fizesse, então, suas considerações finais, assim, aí é o momento de você falar sobre o que você quiser. Eu acho que faltou bastante coisa, é uma live que daria para a gente falar horas aqui, enfim, mas só o que a gente, para mim, foi bastante interessante conhecer, né, um outro lado da arte que muitas vezes a gente no dia a dia a gente vê a arte. Agora, conversar diretamente com um artista e ouvir tanta coisa bacana quanto foi hoje com você é difícil, viu? Eu acho que você é o nosso primeiro artista plástico, né, escultor, que está na nossa live, e isso trouxe muita coisa boa, muita informação bacana, conhecimentos que eu não tinha, e daí te agradeço. Agora, queria que você fizesse agora, tivesse esses últimos minutos aí para poder dar suas considerações finais. A gente vai ter no finalzinho um vídeo. Nesse vídeo, só para complementar, nós vamos ter várias obras do Wilson. É um vídeo de 1 minuto. Inclusive, eu coloquei a orquestra tocando Ravel, e em seguida, então, um outro vídeo que eu queria que o Wilson contasse um pouquinho para a gente sobre esse vídeo, um vídeo muito bonito, dura uns 5 minutos, muito bacana para vocês também, sobre a obra dele. Então, fique à vontade, Wilson. Estou muito à vontade para lhe agradecer a toda a equipe técnica que fizeram a coisa tão bem direcionada ao momento como esse, né? O Jonas, fico muito agradecido pela fazer a mediação das perguntas. Olha, eu vou repetir, linda, tão boa, porque, veja só, você falou desses 2 músicos, um veio do Chile, outro não entendi bem, mas veja o que a arte me trouxe. Amizades, pessoas que a arte me fez chegar até eles. Então, isso é a coisa mais glorificante que eu acho que a arte faz, aproximar as pessoas, os seres humanos um do outro. Essa é a arte. E essa é a outra questão. Em relação ao vídeo, que vai passar dos 4,5, 5 minutos, feito pelo grande Hélio Costa, isso foi denominei como metalmorfose. Metalmorfose, o L no meio do metal. Então, foram obras que eu escolhi só feito com material reciclado, escolhido mesmo em ferro velho, aquela coisa. E foram várias obras que, nesse dia, eu tive visitantes na abertura que eu jamais imaginei a quantidade que vieram me prestigiar. Então, essas obras são justamente por isso, que elas falam do mundo
do imaginário, né, o metamorfose, que é a transformação desse metal do reciclado, que poderia ser, a gente vê no ferro velho, uma peça tão útil que foi, seja no carro, no transporte, em outros utensílios, e, no entanto, o que ia contra a natureza, eu transformei numa arte de outra vida, de ser acolhida pela humanidade, pelo povo em si, em geral. Né? Então, esse vídeo vai mostrar justamente essa questão do aproveitamento do que era e passou a ser outra coisa para ser admirado. No ferro velho, a admiração. Isso é o que a gente vai ver no vídeo. Então, Wilson, eu agradeço muitíssimo, foi uma live deliciosa, eu aprendi bastante e enfim, eu fiquei muito feliz, inclusive de poder fazer perguntas que eu talvez não tivesse oportunidade, né, de perguntar tanto, de ouvir tanta coisa, porque o processo que você trabalha é um processo que são os bastidores, e a gente conhecer esses bastidores e ver as obras, eu acho que complementa bastante. Então, sou muito agradecido a você. Essa live poderia durar muito mais tempo. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu queria te agradecer de coração aos nossos 2 músicos aqui, o Jonatas e o Felipe também, né? E a todos vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir as histórias maravilhosas desse grande artista. Eu agradeço mais uma vez ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, à Funjop, ao nosso assistente de produção da live, Samuel Espinosi, a Bruna Bonfim, pela parte técnica, e também ao gerente da orquestra, Hector Rossi, Nayara Alves e Daniela de Paco. Agora nós ficaremos com o vídeo. Prestem atenção nessa obra maravilhosa. São 2 vídeos curtinhos, um de 1 minuto, o outro de 4 minutos e 4 minutos e 10. Uma boa noite a todos. Nos vemos, então, na nossa próxima live. Boa noite. Já já nós teremos nosso segundo vídeo. Acho que a Nayara está tendo uma certa dificuldade aqui de colocá-lo, mas já nós teremos ele. As peças metálicas, parte do arame. Aí a tecnologia, um pouquinho de paciência, ela deve estar tentando, deve estar desesperada, tentando botar esse vídeo. Vamos lá, eu acho que agora vai.
Chegou um momento mais esperado da minha carreira, que é justamente falar sobre as peças metálicas, a partir do arame, a técnica em arame, as chapas de ferro nas esculturas públicas, e culminou com um momento que é de convite os amigos, os admiradores da arte. Então chegou esse instante que eu dou ênfase ao material metálico, o ferro, daí de onde se originou a ideia metalmorfose. Eu disse metalmorfose porque é a transformação que eu uso do ferro, das peças mecânicas, seja sucata, seja a parte mecânica garimpada, até mesmo nos montes de ferro velho. E surgiu, aos poucos, no adicionamento de peças sobre peças, esses seres que são inexistentes, como tem até o título de inexplicável imaginário. Daí porque são imagens futuristas, baseado no, como eu falei, no existencialismo, mas com a realidade de viagem imaginária. Tem os parâmetros que poderiam ser chamados de robôs, mas não é tão assim. Não quero que esteja um parâmetro que seja comparado, parecido com algo que a gente já conhece. Daí a democracia na arte, para quem vê, está na sua própria interpretação. Isso eu deixo bem livre o espectador, a leitura, fazer no seu imaginário, sua própria leitura. Para isso nós temos o menestrel das galáxias, que não seria no nosso caso um roqueiro, mas eu fiz questão devido ao instrumento que ele usa, a guitarra. Nós temos aqui o estranho elemento, como se fosse um soldado universal. Temos o anjo cibernético, que ele não tem asas, assim como se trata de um elemento futurista, ele tem jatos propulsores. Daí eu achei interessante colocar o nome anjo cibernético. Temos também aqui, vamos ter nessa exposição, o mais recente obra, que é o Eclosão. Eclosão é aquele momento que o ovo se arrebenta e surge o ser, no meu caso imaginário, que já rompeu o lado de uma perna, no ovo já surgiu a cabeça, e por aí vai.